Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queria saudar os queridos padres concelebrantes, os diáconos, uma saudação carinhosa, Monsenhor Jonas Abib, homem de Deus, Deus escolheu para fundar, animar e abençoar esta obra. Queridos homens do terço, queridos irmãos e irmãs, observemos bem as leituras de hoje e vamos ver o que tem a ver com a nossa devoção do rosário, do terço. Será que tem a ver alguma coisa? Observemos bem essas leituras e vejamos se Nossa Senhora, a quem amamos, a quem louvamos com o nosso terço, tem alguma coisa a ver com aquilo que está proclamado hoje nas leituras deste sexto domingo do tempo comum. A primeira leitura, um trecho do profeta Jeremias, recomenda: não confies no homem, confies em Deus. Aqueles que confiam apenas nos homens, eles vão decepcionar-se. Vai ser como uma folha seca. Mas aquele que confia em Deus é como uma árvore plantada à beira de um regato, está sempre viçosa, vai produzir frutos.
Esta leitura do profeta Jeremias está intimamente ligada com o Evangelho. Deixemos por hora a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Quando a palavra de Deus nos diz para confiar em Deus e não confiar apenas nas coisas humanas, nos diz a respeito justamente de um coração pobre voltado para Deus. Jesus estava com uma multidão na planície e ali ele olhou aquela multidão e observou que muitas pessoas tinham fome, eram pobres, angustiadas. Observou também que aqueles que o acompanhavam nem sempre eram elogiados, às vezes eram perseguidos, às vezes eram menosprezados. Este era o público que estava diante de Jesus. E Jesus diz: felizes são vocês, pobres, sofredores, angustiados, mal falados, desprezados. O reino dos céus vai ser para vocês. Mas ai dos ricos, ai daqueles que põem a sua confiança na riqueza, no dinheiro, na propriedade, e pensam que está tudo resolvido. Nós somos os maiores, nós temos tudo. Para que pensar no dia de amanhã? Para que pensar na vida depois da morte? Para quê? Já temos aqui o céu na terra. E Jesus diz: coitados destes, estes vão padecer. É a mesma coisa que dizer: não confies nas coisas da terra, nos homens, mas confie somente em Deus. A nossa riqueza é Deus. A nossa riqueza é Deus. E quando nós nos apegamos a essa grande riqueza, que é Deus, que não é uma riqueza material de ouro, prata, é um outro tipo de riqueza, que vale muito mais do que as coisas da terra, porque essas de fato são passageiras. Quando nós temos essa riqueza, todas as coisas são resolvidas, até os momentos de privação, até os momentos de angústia, de choro, tudo passará. Até os momentos de incompreensão, tudo passará. É claro, meus irmãos, que nós podemos compreender este evangelho também no sentido social. Nós vivemos numa sociedade em que vive muita pobreza e gente que vive aí esbanjando riqueza e não se importam com a pobreza dos outros. Isso é verdade. E nós, observando a pregação de Cristo, se temos sintonia, confiança em Deus, temos também a disposição de dar esperança àqueles que estão padecendo alguma necessidade. Devemos colaborar para que o mundo seja mais justo. Devemos colaborar para que não haja gente morrendo de pobreza, de fome, vamos dizer, e gente esbanjando comida à vontade. Certa vez, há alguns anos atrás, eu vi numa revista um estudo sobre as sobras das mesas em Brasília, na casa dos políticos, as sobras de Brasília. Eles fizeram uma soma que assustava. Metade de garrafa de uísque jogada no lixo, que foi aberta, não terminou. Comida que estava perdendo, sobrando nas mesas. Era uma coisa fabulosa
quase irritante. Muitas vezes é assim mesmo. A pessoa se senta na cadeira do poder e deixa as coisas acontecer à vontade. Não está certo isso. Nós temos que trabalhar para que todos tenham o necessário para comer, todos tenham o necessário para sair da indigência, da pobreza. E Jesus amaldiçoa aqueles que usam os bens da terra de maneira abusiva. É verdade. E às vezes o discurso de certos políticos é um discurso muito social, mas a prática é diferente. A corrupção está lá no meio. O que nós queremos não é nada disso. Queremos que pelas vias do amor, da fraternidade, da confiança em Deus, possamos ir solucionando os nossos problemas sem violência, sem maldição, sem qualquer coisa que possa perturbar aquela riqueza da qual eu falava antes. A grande riqueza é a confiança em Deus, é ter Deus no coração. Quem anda com Deus sabe o que fazer pelo irmão e pela transformação da sociedade. Quem não anda com Deus, por mais que pregue, por mais que esforce, por mais que organize, não vai conseguir nada, porque lhe falta a maior riqueza, que é Deus. Mas Jesus não fala só de pobreza material, fala de pobreza também no coração, os que andam angustiados, os que andam sofrendo. E estes meus irmãos precisam de um outro tipo de socorro. Agora, nesse grande problema de Brumadinho, morreram tantas pessoas e tantas famílias estão ali sofrendo. Olha, meus irmãos, quantas cenas nós vimos aí na televisão que nos chocaram, nos angustiaram. Vocês devem ter visto a cena de um pai que estava chorando ao lado do lamaçal, logo nos primeiros dias, esperando que o seu filho fosse encontrado. E ele dizia: eu não quero saber de dinheiro, eu não quero saber de nada material, eu quero o meu filho, eu quero que encontre meu filho. Ele não falava se era vivo ou morto. Claro que ele queria que o filho fosse encontrado vivo, mas ao menos, se ele tivesse morrido, encontrar o seu corpo. Isto é uma angústia, meus irmãos, que está no coração daquele homem e de tanta gente. Tanto sofrimento. Dinheiro não resolve tudo. Nós temos uma riqueza que é maior do que a matéria. Feliz do homem que confia em Deus e não confia nas coisas deste mundo, não confia na matéria, no vil metal. Feliz daquele que sabe descobrir a grande riqueza. Também ouvi no WhatsApp há poucos dias uma senhorazinha lá da roça, talvez analfabeta, vivendo em muita pobreza. A imagem mostrava aquilo. E ela se mostrando muito feliz. Não tinha quase nada, mas tinha tudo. A fé em Deus, a coragem de viver. Parece que a mensagem principal da missa de hoje é esta: feliz daquele que confia em Deus. Nem a pobreza, nem a angústia, nem as lágrimas, nem as situações de incompreensão poderão tirá-lo da graça de ser tranquilo,
porque sabe que Deus é seu protetor. Feliz daquele que confia em Deus. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios ensina justamente isto: a ressurreição. A ressurreição é resultado da nossa confiança em Deus. Há gente que não acredita na ressurreição, como alguns daquela comunidade de Corinto, que não acreditavam na ressurreição. E São Paulo foi muito claro com eles, dizendo: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Se nós tivéssemos colocado a nossa esperança em Cristo, que não ressuscitou, nada adiantaria a nossa fé. Mas não, Cristo ressuscitou de verdade. E aqui nós concluímos: Cristo é aquele que vence a morte, todo tipo de morte, angústia, problema, pobreza material ou pobreza espiritual. Cristo é aquele que vence todas as batalhas. E aqui, meus irmãos, nós podemos contemplar a figura de Maria. Maria é modelo desta pessoa, que confia só em Deus, que tem confiança plena em Deus. Maria viveu uma vida de pobreza. A casa de Nazaré é uma casa de gente pobre, mas é uma casa de gente feliz. Maria de Nazaré é o exemplo de quem confia em Deus. Quando nós pegamos o nosso terço e rezamos os mistérios gozosos, observamos Deus dialogando com Maria, através do anjo Gabriel, e até através da sua prima Isabel. Maria vai escutando a Deus. Maria vai assimilando na sua vida a palavra que vem do alto. Quando o anjo Gabriel lhe anuncia, depois daquelas perguntas que nós sabemos, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. A disposição de servir a Deus, confiança em Deus, feliz da pessoa que confia em Deus. Certamente Maria não sabia nada do que ia acontecer, nem tinha esposo por enquanto, mas Deus lhe deu um filho vindo do céu. Por quê? Porque confiou na palavra de Deus. Deus lhe falou através de Isabel: bendita sois vós entre todas as mulheres, porque bendito é o fruto do teu ventre. Feliz és tu que acreditaste. Ah, meus irmãos, a figura de Maria é para nós importante para entendermos toda a pregação de Jesus. No silêncio de Maria, nós vemos o reflexo, a ressonância da pregação de Jesus. E quando rezamos o terço, então, em cada Ave Maria, nós a contemplamos assim. Em cada Pai Nosso, nós contemplamos a Deus que nos fala e que pede uma resposta de confiança a Ele. Vocês sabem que o Pai Nosso tem 7 pedidos, tem 7 artigos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Primeiro pedido, santificado. O nome de Deus tem que ser santificado, ele não pode ser ultrajado. Você, quando reza o terço, pede que o nome de Deus seja santificado sempre, a santidade de Deus seja respeitada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, ao segundo pedido. Que reino? O reino de Deus, não o reino do materialismo,
não qualquer outro reino puramente humano, um reino sem Deus, não. Venha a nós o vosso reino, eu quero ser membro do reino de Deus. Seja feita a vossa vontade, ao terceiro pedido. Olha aí Maria em sintonia com a oração que Jesus ensinou aos apóstolos. Cumpra-se em mim segundo a vossa vontade. E Jesus ensina aos apóstolos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que é o céu? O céu é o cumprimento perfeito da vontade de Deus. Porque qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é nos amar. Nos amar e que nós retribuamos a Ele este amor. Quando Deus nos ama, nós temos consciência de que Deus nos ama. E quando nós respondemos ao amor de Deus, já começa o céu na terra. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão? O pão da matéria, porque ninguém vive sem alimento. É preciso que todos sejam alimentados. Não sobe comida na mesa de alguns e não falte comida na mesa de ninguém. O pão nosso. Mas também o pão da paz, o pão da fraternidade, o pão da justiça, o pão do amor, o pão eucarístico. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. O pão eucarístico, não falte em nossa mesa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Quem é de Deus, quem confia em Deus, sabe perdoar, porque quer ser perdoado. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Meus irmãos, o mundo às vezes é cheio de ofensas. Nós ofendemos os outros nos ofendem. E se a gente ficar preocupado com esta regra de ofensa para ofensa, e guardar raiva, e guardar ódio, a gente não faz nada, a gente não está em sintonia com Deus. A sintonia com Deus vem através da superação destas misérias humanas que querem destruir a nossa paz. O perdão é algo que deve estar no coração da pessoa de forma eloquente. Vocês se lembram quando o Papa João Paulo II foi agredido lá na Praça de São Pedro? Alguém quis matá-lo, deu-lhe um tiro no abdômen. Ele passou por momentos muito difíceis, quase morreu. O Hospital Gemelli de Roma o salvou através da sua técnica, mas muito mais por graça de Deus. Passados uns tempos, João Paulo foi visitar aquele, quase assassino que estava na cadeia e lhe deu o perdão. Claro que a justiça foi julgar o rapaz e tal, mas isso não significou nenhum ódio no coração do Papa João Paulo. Perdão. O perdão, meus irmãos, é sinal desta nossa confiança em Deus. Porque se nós queremos ser perdoados, queremos a misericórdia de Deus para conosco, devemos também estar dispostos a perdoar o irmão. Quem não perdoa o irmão, vive imerso no veneno do ódio, e o veneno do ódio mata. O que mata não é só um tiro, uma facada, uma pedrada. O que mata pode ser o ódio pode matar o outro. E nós que confiamos em Deus não temos direito de ter ódio no coração.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não tiremos os olhos de Nossa Senhora. Não tiremos os olhos da Beatíssima Virgem Maria. Você já ouviu, leu na Sagrada Escritura algum sinal de ódio no coração de Maria? Algum sinal de vingança no coração de Nossa Senhora? Nunca, não há nada. Maria é pura diante de Deus. Diante do seu filho, que morria, a atitude de Maria de pé era uma atitude de confiança em Deus. Mas nenhuma palavra contra aqueles que estavam fazendo aquela terrível condenação injusta. Maria está de pé, pacífica, na paz, sofrendo angústia. Felizes aqueles que têm angústia no coração, porque deles é o reino de Deus. Aliás, uma vez um pastor evangélico me procurou para passar para a Igreja Católica. Passou ele e a família dele toda. E eu perguntei, por que o senhor quer passar para a Igreja Católica? Ele falou assim, porque eu descobri Maria na Bíblia. O que aconteceu? Eu descobri a beleza da alma desta mulher. E comecei a pregar, citar muitas vezes Maria nas minhas pregações. A minha igreja me disciplinou e disse, você está parecendo um padre católico, você fica pregando sobre Maria? Mas para com isso. E ele perguntou assim, então, lá, os disciplinadores lá da sua igreja, eu posso pregar sobre Moisés? Sim. Mas Moisés foi um pecador, matou um homem, enterrou na areia. Eu posso citar Davi? Claro. Mas Davi foi um adúltero, roubou a mulher do seu melhor amigo, adulterou com a mulher dele, ainda pôs o homem lá no perigo da guerra, e o homem morreu. Foi citando outras figuras bíblicas, que eram pessoas, claro, escolhidas por Deus, que Moisés também é de Deus, Davi é de Deus, mas foram pessoas que erraram. Depois ele diz, sobre estes, a Bíblia diz que houve pecado, que são pecadores, mas eu não encontrei na Bíblia nenhuma parte que falasse que Maria tivesse pecado. Então, por isso, de hoje em diante, eu vou virar católico, porque eu sei que Maria não pecou, teve a sua alma puríssima diante de Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Nossa Senhora? Viva Maria Puríssima! Ela pode nos levar para Deus, porque ela, meus irmãos, soube perdoar. No coração dela não há pecado, nem resquício de vingança, de ódio, de falta de perdão. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. É o 6º pedido. A tentação existe? Todo mundo aí sabe que existe. Quem não viu a tentação, cuidado, amanhã ela aparece. Olha, tentação existe. Às vezes até quando está rezando, já pensou? Às vezes até quando você está com o texto na mão, a tentação vem querer te derrubar. Olha, a tentação existe. Nosso Senhor falou nessa oração. Ele diz, não nos deixeis cair em tentação. 7º pedido, mas livrai-nos do mal. Quem é o mal? Você sabe quem que é, não vou explicar não. Livrai-nos do mal. Meus irmãos, rezamos isto 5 vezes em cada terço, né? Todos os dias, 5 vezes, 50 vezes nós repetimos,
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Jesus, quando ensina o Pai Nosso aos discípulos, ensina que nós devemos ficar livres da tentação e do pecado. Por isso, rezar o terço é muito bom, meus irmãos. Feliz daquele que confia em Deus, infeliz daquele que confia apenas nas coisas humanas. Feliz daquele que, mesmo sendo pobre, tem a riqueza de Deus no coração. É preferível ser assim do que ser rico e esbanjador, confiando nas riquezas, esquecendo de Deus. Feliz daquele que vê essa situação e vai ajudando os pobres a saírem da indigência pelas vias do amor, não da violência. Querer ser justo praticando a violência não adianta nada, piora a situação. Olha aí a situação da Venezuela. Não vou explicar mais nada. Olha a situação da Venezuela. Aquele sujeito diz que quer uma sociedade justa, mas o que ele está praticando? É justiça? Que métodos ele está usando? É o da paz? É o do amor? É o da fraternidade? Que método esse sujeito está usando? Não podemos aprovar uma coisa dessa não, meus irmãos. O método de Deus é outra coisa. O método de Deus é o amor, é a fraternidade. Enquanto certas correntes por aí dizem assim, o que é teu é meu, Jesus diz assim, o que é meu é teu. É um jeito diferente de resolver a situação, é ou não é? Pois bem, Jesus nos ensinou a lei do amor. No Pai Nosso, tudo nos ensina a amar. Na Ave Maria, tudo ensina a amar. E a resposta que nós damos depois à oração bíblica da Ave Maria é sinal de confiança em Deus, na proteção daquela que foi pura e escolhida para ser a mãe do Salvador. Reza comigo agora. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nós confiamos em Deus, que na nossa vida e na nossa morte, Ele há de ser misericordioso para conosco. Deus há de ser misericordioso, há de nos colocar um coração cheio de paz, um coração disposto a ajudar, a resolver, a não deixar ninguém na miséria. Desgraçado é o rico que vive da sua riqueza, diz nosso Senhor aí, em outras palavras no Evangelho. Mas nós sabemos como resolver essa situação. Irmãos, o terço nos ajuda a entender toda a palavra de Deus. Ontem eu dizia, sexta-feira, eu dizia lá em Aparecida, quando celebrava a missa, que quando a gente reza o terço, a gente ouve a palavra, muita gente estava lá, né? A gente ouve a palavra e depois fala a palavra. Primeira parte da Ave Maria é bíblica, a gente ouve a palavra. Ao mesmo tempo fala, porque é um diálogo, é uma interação com o ambiente bíblico, com o ambiente da palavra de Deus. A gente fala e escuta, escuta e fala. A gente aprende e agradece. E depois de aprender a agradecer, a gente vai agir, vai ajudar o irmão. É assim. O texto nos ensina a viver. O texto nos ensina a estar em sintonia com Deus, a confiar em Deus, a confiar em Deus. Eu não canso de ler aquilo que São João Paulo II escreveu na exortação apostólica Virginis Maria, Rosarium Virginis Maria. Acho que aquele texto foi um texto que Deus mandou João Paulo escrever para reensinar o mundo a rezar o terço, porque o terço estava meio esquecido.
Aí Deus quis reensinar o povo a rezar o terço, dada a importância e, né, o grande sentido desta oração popular e tão teológica. João Paulo escreveu assim: eu rezo o terço todos os dias, foi o rosário. Eu rezo o rosário todos os dias, João Paulo falava. O rosário me tirou de muitas situações difíceis. Um Papa falar isso, irmãos, é um consolo para nós, né, diácono? É um consolo para nós. Se o terço tirou o Papa de muita situação difícil, nós podemos confiar nesta oração, porque confiando nessa oração, confiamos em Deus. Feliz o homem que confia em Deus e não põe suas esperanças nas coisas humanas. Que beleza é aquela exortação apostólica, Rosário Virgens Maria. Aliás, você sabe, eu gosto de contar esse fato porque sempre me impressionou. Nas várias biografias do Papa João Paulo II, li uma de um autor polaco, cujo nome eu não sei falar, porque eu acho que tem 9 vogais, 9 consoantes no nome dele, 2 ou 3 vogais. Ainda tem acento nas consoantes, eu nem sei falar aquele nome lá, mas o homem escreveu a vida de João Paulo II. E ele disse que quando esse menino nasceu, Karol Wojtyła, os pais dele moravam ao lado de uma igreja de Nossa Senhora do Carmo. E a mãe dele, como era muito piedosa, muito religiosa, muito amorosa a Deus e a Maria, disse à parteira: quando o menino nascer, pega, por favor, o menino, depois de cortar o umbigo, leva lá naquela janela ali, que está voltada para a porta lateral da igreja, e deixa ele dar o primeiro choro dele ali, porque eu quero que o primeiro choro dele seja um grande louvor a Nossa Senhora. E aconteceu. Assim que o menino nasceu, a parteira levou o menino lá, e ele deu o seu choro ali diante da imagem de Nossa Senhora do Carmo. Meus irmãos, a mãe dele consagrou a Nossa Senhora naquela hora. O menino chorava, mas a mãe sorria. O menino não sabia ainda o que estava fazendo, saberia mais tarde, mas a mãe sabia. Aquela mãe nunca pensou que aquele menino fosse um padre, um bispo, um papa, quem podia imaginar? Quando esse menino tinha 8 anos, a mãe morreu. Ficou ele com o pai. O pai era um militar, muito piedoso e religioso. E lá nessa biografia conta que João Paulo, testemunho do Papa João Paulo, muitas vezes acordou à noite e viu seu pai ajoelhado, de frente para essa igreja, dentro do seu quarto, com os braços abertos e o terço na mão. Tem gente que tem preconceito contra militar, acha que é militar. O pai do João Paulo era militar. Qualquer profissão pode ser santa. Qualquer pessoa pode ser santa, qualquer profissão. E por mais inocente que seja a profissão, ele pode ser um pecador. Por mais perigosa que pode ser a profissão, ele pode ser um santo. O pai de João Paulo é um santo. Pois bem, João Paulo II foi um grande devoto do terço. Foi papa e divulgou o terço, a oração. Colocou no seu escudo um M ao pé de uma cruz, Maria ao pé da cruz. Então, acho que Nosso Senhor mandou João Paulo escrever, né? Na inspiração do coração, claro, nada de extraordinário. E João Paulo escreveu, então, esta exortação apostólica sobre o rosário, que o tirou de muitas situações difíceis.
que tira a gente da situação difícil? Confiança em Deus. Feliz o homem que confia em Deus. Quem não confia em Deus, piora a situação, perde o equilíbrio, perde a estribeira. Quem não confia em Deus não sabe resolver os seus problemas. Mas quem confia nele, ainda que ele seja pequenino e não resolva, Deus resolve para ele. Eu posso contar muito caso da minha vida que Deus resolveu as coisas porque eu não tinha condição de resolver. Confiança em Deus. O terço nos ensina a confiar em Deus e não só nas coisas humanas. O terço nos ensina que há uma vida depois da morte. Olha aí a segunda leitura. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Cada vez que nós rezamos o terço, nós professamos a nossa fé na vida eterna. Porque se não acreditasse na vida eterna, para que rezar? Para que fazer o bem? Se eu rezo é porque eu acredito que há um Deus no céu me esperando, na hora que chegar a minha hora. Que há um Deus no céu me ajudando, enquanto não chegar a minha hora. Quem reza o terço confia na vida eterna. E o mistério, os últimos mistérios, né, o terço glorioso, é toda uma profissão de fé explícita na ressurreição do Senhor. É a nossa vitória. Ah, meus irmãos, o terço nos ensina a ouvir a palavra, a entender a palavra, a praticar a palavra. Pois se na primeira leitura do profeta Jeremias, nós somos chamados a confiar em Deus, ter uma atitude, portanto, de alma. A segunda leitura da carta aos Romanos nos ensina a acreditar numa verdade, a ressurreição. A terceira leitura, que é o Evangelho, nos ensina a praticar a caridade, a praticar a justiça, a praticar o amor do jeito que Jesus nos ensinou, seja para os pobres materiais, seja para aqueles sofredores na angústia, no choro. Voltando ao exemplo lá de Brumadinho, há poucos dias eu estive com o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor. Brumadinho é ligado a Belo Horizonte, é da sua diocese, e ele me falou que lá o povo não estava precisando de muita coisa material, não, tinha muitas coisas já. Pode ser que amanhã precise fazer uma campanha, mas que o povo precisava de gente que desse uma palavra de ânimo. Uma palavra de ânimo. Eu digo, oferecesse o ombro para chorar. Isso é uma obra de caridade, irmãos. Uma obra de caridade. Oferecer o ombro para quem está precisando de um ombro. Um abraço para quem está precisando de um abraço. Uma palavra de confiança para quem está precisando de uma palavra de confiança. Às vezes você pode dizer assim, mas isso é óbvio. Não, nós às vezes precisamos do óbvio. Nós precisamos que alguém me diga uma coisa que eu já sei, mas ela reforça. Quando ela fala com amor, ela reforça. E me dá ânimo para continuar. Tanta gente precisa muito mais de um ombro para chorar do que dinheiro para resolver qualquer outra situação. Não nos esqueçamos do problema social, não estou negando isso. Irmãos, rezar o terço nos ajuda a estar em sintonia com Deus, porque o terço é uma oração mariana, porque é de Nossa Senhora, mas diz João Paulo que é uma oração cristológica, porque nós não só homenageamos a Nossa Senhora, o texto não é só para homenagear a Nossa Senhora, é para pedir a intercessão dela e é para justamente olhar o filho dela com o coração e os olhos dela, contemplar a vida de Cristo com os olhos de Maria. Então, quem reza o terço está contemplando a Sagrada Escritura, a Bíblia, os Evangelhos, aquilo que fala sobre Jesus.
É como se Nossa Senhora estivesse sentada ao nosso lado. Eu gosto de dizer isso, até já gravei isso. E a gente dissesse: mãezinha, a senhora que esteve com Jesus desde o primeiro momento da concepção até morte, ressurreição, depois na ressurreição e até depois da ressurreição que ele subiu para o céu. Mãezinha, me explica um pouquinho como era Jesus quando na infância, no sofrimento, na pregação, na ressurreição. Me explica aqui, a senhora foi escolhida por Deus para ser a criatura que mais próxima esteve de Jesus. Nenhuma outra, nem os apóstolos, nem São José, que é muito amoroso, né? São José podia ser o padroeiro do terço dos homens, né? Está sempre perto de Maria e sempre cuidando de Jesus. Mas Maria, meus irmãos, foi a criatura humana que mais perto esteve de Deus. Por isso ele não pode compreender que alguém possa amar Jesus e desprezar Maria. Isso é impossível. Não dá para compreender, não dá para entender. Quem ama Jesus tem que amar Maria. Pois foi assim que Deus quis enviar o seu Filho ao mundo. Então, a oração do terço é uma oração cristológica. Nesse sentido, quem está rezando o terço e meditando, está vendo as cenas da vida de Jesus, as mais importantes, da infância, da pregação, dos sofrimentos, da ressurreição e até após a ressurreição, porque nós contemplamos o ato da Assunção de Maria, que foi depois da ressurreição, a coroação de Nossa Senhora no céu, depois da ressurreição. O que é essa coroação? Não é uma coroação de uma coroa de ouro, de pedra preciosa. É coisa muito mais importante do que isso. Uma coroa espiritual que Deus preparou para todos que o amam, como São Paulo fala lá na sua carta. O terço, meus irmãos, é uma oração popular, simples, humilde, mas muito profunda. É uma oração completa. Rezando o terço, você está em sintonia com Cristo. Rezando o terço, você está batendo seu coração em sintonia com o coração de Maria. E quer melhor exemplo de pessoa que confiou em Deus e não ficou confiando nas coisas humanas do que Maria? Então, irmãos, rezemos o terço com toda essa fé. Propaguemos o terço. Hoje nós temos muitas expressões do terço. O terço da Mãe Rainha, eu vou dizer que o movimento Schoenstatt foi a mãe, a madrinha do terço. Foi de lá que nasceu todo esse movimento do terço dos homens. Hoje tem muitos grupos que não são do movimento, às vezes nem conhecem. Mas o movimento nem importa com isso. O importante para eles não é o movimento. O importante é Maria, é a oração, é Cristo. Seja onde for que Cristo for louvado, Maria for amada, é interesse deles, interesse de todos. Estas disputazinhas que às vezes pode acontecer entre pessoas humanas, não deve caber no nosso meio. Somos todos devotos de Maria, porque somos todos amorosos a Jesus. E o que nós interessamos é que o terço seja rezado, e cada vez mais rezado. Pelos homens, sim, porque os homens vão se multiplicando os terços dos homens aí nesse Brasil afora. Cada dia fico sabendo de mais um grupo. Agora, eu ouvi falar que tem um terço dos homens nas universidades. Estudantes universitários que já estão rezando terço dos homens na universidade, terço dos homens nas prisões, terço dos homens nos hospitais. Mas também tem o terço das mulheres que vai crescendo. Tem a oração das mães que rezam pelos filhos. E até tem muita experiência aí de terço das crianças na catequese. Tudo isso, meus irmãos, é uma grande bênção de Deus para nós, para que nós confiemos nele e não nas coisas puramente humanas. Quero encerrar, meus irmãos, a nossa reflexão de hoje, desse kairós do terço dos homens, aqui na Canção Nova, convidando a todos a rezar pelo nosso Brasil. O nosso Brasil precisa de muita oração. Os nossos governantes precisam de muita oração, senão o mal pode vencê-los.
Vamos rezar para que a corrupção termine no nosso país. Que a opressão e a ganância de dinheiro termine em nosso país. Vamos rezar para que a miséria, que às vezes mata tanta gente, termine em nosso país. Vamos rezar para que o Brasil progrida no clima de família que devemos ser. Somos brasileiros. Como foi bonito agora a gente ver o povo cantando o hino nacional. Quanta vibração cantando o hino nacional. Sentido de família. Rezar pelo Brasil, para que os problemas sejam superados. Não haja violência, não haja ódio. Não haja confiança nas coisas humanas, mas confiança nas coisas de Deus. Porque sem Deus, nós não vamos consertar esse Brasil. Sem Deus, o nosso Brasil vai à derrota. Mas com Deus, acontecerá a vitória. Amém? Com Deus acontecerá a vitória. Feliz o homem que confia em Deus. E que Nossa Senhora seja a nossa intercessora todos os dias, para nos ensinar a amar a Cristo, assimilar a sua palavra e propagá-la por onde nós andarmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.